Estamos iniciando mais um vídeo que vai nos levar à reflexão, a refletir sobre a nossa vida, sobre o porquê de tudo que acontece com a gente. E esse vídeo tem o seu nome como Raciocinando o Espiritismo. Vamos raciocinar essa filosofia espírita, sem querer convencer ninguém, sem ter a pretensão de ser o dono da verdade, sem querer provocar ninguém. Apenas vamos falar da nossa doutrina, a doutrina espírita, como que nós encaramos essa realidade que é a morte. A morte é uma realidade que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ter que enfrentar. É uma certeza absoluta. Não adianta ter medo, não adianta evitar de conversar sobre isso, porque a única certeza que nós temos é a morte. Mas não a morte da maneira que se descreve, esse monstro, essa coisa misteriosa, mas a morte como uma coisa natural da vida. Todos morrem. Quantos amigos da gente já passaram para o outro lado da vida? Então não se diz, nós não vamos dizer a morte, a vida após a vida, porque é a outra vida que é a vida verdadeira. Então vamos refletir sobre esse assunto, vamos falar sobre esse assunto. E para continuar o nosso papo, nossa reflexão, a gente vai fazer um passeio no cemitério, nesse lugar onde os nossos antepassados, os nossos antepassados, os seus corpos estão sepultados, porque os seus espíritos certamente não estão lá. Principalmente quando o espírito tem o seu merecimento, dá condição de ser ajudado. Porque para nós sermos ajudados após o nosso desencarne, é necessário que nós dê condição. Nós precisamos dar condição dos nossos amigos espirituais nos socorrer. Quando a gente não dá condição, por vários fatores, pelo apego à vida material, apego ao dinheiro demais, pelo materialismo encascorado, então isso nos deixa apegado aqui à matéria. E os nossos irmãos espirituais não acham acesso, não conseguem nos ajudar para que a gente possa ir cuidar da nossa vida espiritual. Mas os nossos irmãos que passam para o lado de lá, que são espíritos bons, gente de boa índole, gente religiosa, que privou sempre pelo bem, essas pessoas vão encontrar ajuda para que continue progressivamente vivendo na vida espiritual. Tem alguns pontos aqui que nós vamos refletir, mas antes da gente refletir sobre esses pontos, vamos ao nosso passeio. Tem várias pessoas que vocês vão ter oportunidade de ver o túmulo, gente conhecida, gente do meu conhecimento, talvez do conhecimento também de vocês que estão assistindo, pessoas da nossa cidade, gente da nossa cidade que viveram aqui, trabalharam e após tudo isso passaram para o outro lado da vida. Gente jovem, criança, gente mais de idade, todo tipo de gente que viveram aqui, faleceram, e a gente vai ver algumas, porque é muito grande o cemitério, mas algumas eu selecionei, principalmente amigos meus, do meu círculo de amigos, e a gente vai ver. Vamos dar um passeio lá no cemitério e depois a gente conversa. Será que existe vida após a morte? Que mistério é esse que mexe com a nossa imaginação? O que devemos pensar da morte? É o fim de tudo? Ou é apenas o início de uma nova etapa?
Ao iniciarmos o nosso passeio no interior do cemitério, iremos encontrar esse personagem conhecido das pessoas mais antigas, nosso Papai Noel, sempre com a sua simpatia, um bom homem que viveu na nossa comunidade. Apesar de ter falecido o imprevidente Prudente, o nosso Papai Noel fez questão de ser sepultado na nossa cidade, em Nova Andradina, a qual a cidade que ele amava muito. E continuando o nosso passeio, vamos observando que, na verdade, esse lugar não é assim tão sinistro como as pessoas imaginam. É apenas um lugar onde nossos entes queridos, os nossos antepassados, as pessoas da nossa comunidade que foram importantes, estão. Os seus corpos, aliás, estão sepultados. Os seus espíritos, certamente, estão muito longe daí. Mas é um lugar bom para se refletir, para se pensar e não se amedrontar tanto, porque a única certeza que se tem, um dia nós também estaremos aí, tendo medo ou não tendo medo. É confiar em Deus e saber que isso é uma consequência natural da nossa vida. Se observarmos com mais atenção, vamos ver que esse lugar é um lugar calmo, de paz, e devemos visitar de vez em quando e aproveitarmos para refletir a nossa vida. Quanto ao capricho dos seus familiares que procuram fazer um lugar bonito, na esperança de que isso faça dos seus entes queridos mais felizes. Na verdade, é indiferente. Quadra 1. Nessa quadra, vocês vão ter a oportunidade de visitar a sepultura de um homem muito importante para essa comunidade. O nosso irmão, Pastor Jetro, um homem dinâmico, um homem que soube exercer a sua função de pastor. Sempre se manteve com a postura muito boa. Não explorou seus fiéis, viveu simples e foi muito útil com a sua alegria, com seu dinamismo, os seus programas de rádio. Um homem, um verdadeiro pastor, que acolheu muitas ovelhas para o rebanho de Jesus. Merece todo o nosso aplauso e a nossa consideração. Um homem que será lembrado por muito tempo, por muitos anos, pelas coisas boas que deixou na nossa comunidade. O inesquecível Pastor Jetro.
Para quem não conhecia nosso irmão, temos uma imagem dele aí, Pastor Jetro. Uma grande característica do nosso Pastor Jetro era compreender e respeitar e ter amizade com pessoas de outras denominações, de outras religiões. Uma das características de um bom religioso é o respeito que ele tem para com as religiões dos outros. E isso o Pastor Jetro tinha. Será que o nosso irmão se encontra aí nesse local? Certamente que não. Os trabalhadores de Jesus continuam sempre trabalhando, mesmo na espiritualidade. E o nosso irmão, certamente, é muito útil. Aí está apenas seus restos mortais. O nosso irmão Joel Leal Torres, muito amigo do meu irmão e que está na saudade de muitas pessoas, muito conhecido nessa cidade. Refletir a nossa vida, a importância de viver bem, respeitar o nosso próximo. Aí vamos ter uma visão da placa Ivana Aparecida Roberto Simões. Aí está minha amiga. Do outro lado vamos ter uma visão do seu pai, Heraclides. Heraclides Simões, muito conhecido também, pioneiro nessa cidade. Aí nós temos mais uma visão do cemitério, e esse é o túmulo da minha companheira, ao qual convivemos por um bom tempo e tivemos bons momentos juntos. Eu guardo uma lembrança e um carinho muito grande que ficará para sempre, até o dia que possamos nos encontrar de novo na espiritualidade ou de volta aqui nesse planeta. Mas esse é o túmulo dela, minha irmã querida Ivana Aparecida Roberto Simões. Para quem não conhecia, aí nós temos uma imagem dela. Neta do seu Ivo, sobrinha do Dr. Ivan. Família conhecida nessa cidade. Filha de Heraclides Roberto Simões. Será que a minha amiga foi pro céu? Olha aí o céu de Nova Andradina, vista do cemitério. Certamente que não para o céu, mas para um lugar de aprendizado, um lugar de preparo para se retomar a vida espiritual. Aí nós vemos um mausoléu, deve ser uma família rica de Nova Andradina, um mausoléu muito bonito, muito capricho. E uma vista. Agora nós vamos ter uma visão do túmulo de um grande amigo meu. Irmão espírita como eu, tivemos em várias oportunidades trabalhando junto, fazendo alguma coisa das pessoas. Meu grande amigo, companheiro Antônio de Caldas, vai ficar para sempre na minha lembrança. Um grande irmão, entusiasta, olha ele aí. Gente muito boa,
certamente que o seu espírito está bem amparado. Seu Antônio era um grande trabalhador, era um grande entusiasta da doutrina espírita. Continuamos, ainda no túmulo do seu Antônio Caldas. Olha só que túmulo lindo, capricho, muito amor da família. E agora acho que vamos indo para o túmulo de outro amigo meu. Amigo muito querido, Miltinho, filho do Miguel Gaguinho. Talvez muitas pessoas vão identificar. O seu Miguel do bairro, desencarnado há bastante tempo, um jovem de 21 anos. Aí o nosso capricho da família. E o nosso irmão, não dá pra ver direito, muito caprichado. Seu lugar de sepultamento. Nós sabemos que beleza de túmulo não tem nenhuma importância. Mas compreendemos o carinho da família, o prazer que a família tem em fazer um lugar bonito para recordar os seus parentes falecidos. Olha a família Menezes de Faria. A gente compreende, apesar disso não significar nada, não modifica nada para o espírito, mas é um carinho da família. E aí temos uma pessoa muito conhecida, Randolfo Jareta, muito conhecido nessa cidade, vereador, presidente da Câmara por várias vezes. Uma pessoa que teve o seu destaque nessa cidade, deu a sua colaboração, viveu na nossa cidade, desencarnou e está sepultado aí. Certamente que o seu espírito jamais permanecerá aí. Aliás, nenhum. Esse é o túmulo. Continuamos no túmulo do nosso irmão Randolfo Jareta. Personagens da nossa história.
mais um túmulo muito bonito de uma pessoa muito conhecida que teve um destaque muito bom nessa cidade. Um grande médico que realmente exerceu a sua profissão com maestria e deixou seu nome na história. Dr. Francisco Maniçoba, muito conhecido nessa cidade. Tive a experiência de se consultar com ele e guardei para sempre essa recordação. Muito carinho, muita dedicação, muito respeito com o paciente. Aí está o nosso irmão, que merece que tiramos o chapéu para ele. Grande personagem, grande médico, merece nosso aplauso e a nossa admiração. Certamente está muito bem na espiritualidade. Um grande homem, um grande ser humano, só pode estar bem na espiritualidade. Aí o nosso irmão humilde, alegre, o coveiro mais alegre que eu conheci, Baianinho, por muito tempo sepultou as pessoas e por final também está sepultado no seu local de trabalho. Aí o túmulo da nossa irmã Terezinha, tive o prazer de conhecê-la e conversar com ela algumas vezes. Tereza Silva Dantas. Outro personagem da nossa cidade, que eu também conheci de vista, nunca tive amizade, mas uma pessoa muito conhecida no nosso município, Deolindo Alácio. Tive a oportunidade de ver ele muitas vezes. Esse próximo irmão que vocês vão ver a seguir é uma pessoa muito conhecida, um homem que tinha algo em comum comigo, amava muita música e cantou muito aqui nessa cidade, gravou CD, gravou disco e é muito conhecido. Nosso irmão Ides, ao qual eu vou colocar uma música para vocês recordar. Vocês vão ver ele e vão recordar uma das músicas de composição própria do nosso irmão Ides de Souza. Parei o carro um pouco fora da estrada e a minha velha morada já estava à minha espera. Corroído pelos anos, bucha e melão São Caetano cobria a velha tapera. Oh, minha mãe, me veio no pensamento, abri a porta em lamento, a dobradiça gemeu. Os que se foram numa triste despedida, mas nos arquivos da vida a lembrança não morreu. Os que se foram numa triste despedida, mas nos arquivos da vida a lembrança não morreu.
chegando até a cozinha, olhei o velho fogão. E lá no canto vi a velha prateleira e uma concha de madeira eu vi jogada no chão. Lá na despensa, armação de uma cela, margaridas. Aí vocês acabaram de ouvir o talento do nosso irmão Ides, uma pessoa que adorava cantar. Será que tudo isso se encerrou aí? Será que o nosso irmão findou? Não existe mais nada desse talento e dessa alegria? Certamente que não. A vida é muito mais que alguns anos de vida, sejam eles 50, 60, 70, 80. Isso é muito pouco. A nossa vida é muito mais que isso. E o nosso irmão Ides continua a sua etapa de evolução. Esse é o nosso irmão Celso. Tive contato com ele poucos dias antes do seu falecimento. Inclusive ele esteve aqui na minha casa, a gente conversou, ele estava fazendo um serviço para nós. Mais novo que eu, nosso irmão Celso, 40 e poucos anos. Agora esse que está sepultado aí é o meu amigo maior, meu parceiro de música, ao qual eu fiz uma música em homenagem a ele. Vocês vão ouvir um pedaço agora. Meu grande amigo Francisco Antônio Penha. Nessa música eu digo a ele: até breve, meu irmão. Qualquer dia vamos nos encontrar e mais uma vez o Neto e o Chico vai o amor cantar. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Como diz a música, amigos para sempre. Amizade, quando é sincera, a morte não nos separa. Vamos ser sempre amigos para sempre. E logo ao lado aí, estamos vendo a sepultura do filho de um grande amigo meu, João Neres. Sepultado aí está o seu filho, Jones, falecido no acidente. Aí, nosso irmão Jones, com apenas 21 anos de idade. Morte prematura. Por que será que um jovem assim vai embora? Vamos raciocinar. Aí está o Jones. Igual a ele, tem vários aí. Vamos ver outros. Jovens, cheios de vida, mas que foram chamados para a casa do Pai. Logo ao lado nós temos aí nosso irmão jovem também, uma criança praticamente, Patão. Estudou com meu filho, conhecido como Jadson Wesley, mas o apelido de Patão. Morreu honestamente trabalhando, cumprindo o seu trabalho. Deve estar muito bem o nosso irmão, porque morreu honestamente, cumprindo a sua obrigação. Está muito bem.
capricho da família e dos amigos. Olha que lindo essa sepultura, muito bem caprichada. É o carinho dos seus familiares, o nosso irmão. Outro amigo meu morreu agora no Natal, de acidente, ele e o seu irmão, a caminho da Casa Verde, Márcio. Na verdade, o seu nome era Cândido, mais conhecido por todos como Márcio. E aí está enterrado um grande amigo meu também, José Francisco Neto, José Barrado, meu cunhado. Gente boa, muito amigo, há bastante tempo desencarnado. Muito simples, só sagradinha de ferro, mas isso não importa. Isso não significa nada. O que significa é a grandiosidade da nossa alma. O que de bom, as coisas de bom que a gente leva, que a gente faz para o nosso próximo. É isso que vale. José Francisco Neto das Chagas. Agora estamos diante de um amigo meu querido, muito querido, meu amigo Dionísio. 20 anos em cima de uma cama. Não é 20 dias, 20 anos. Morreu conformado e consciente que a vida continua e que ele ia estar bem na casa do Pai. O Pai não esquece de ninguém e não ia se esquecer do meu irmão, que passou 20 anos em cima de uma cama. Viu seus filhos crescerem naquela situação. Paraplégico, sem poder andar nem numa cadeira de roda. Por que será que o meu irmão passou por tudo isso? Um homem bom, honesto, cumpridor dos seus deveres, trabalhador. Qual é a causa disso? Que castigo é esse? Meu irmão está sendo castigado por quê? Pois se ele sempre foi um homem bom. Vamos raciocinar. Aí nós temos um bom exemplo. Uma criança, uma linda criança, que passou rapidamente por esse planeta, ativou, trouxe alegria e foi embora. Que finalidade Deus tinha de fazer isso? Por que essa criança veio e foi embora tão rápido? Criança tão linda? Tem um motivo. Deus sempre tem um motivo muito justo. E essa criança deve estar muito bem. Olha que linda, a Gabi. Nossa irmãzinha Gabi. Saudades eternas. Jesus está cuidando dela. E túmulo lindo. Capricho da sua família. Finalizando, iniciamos com o nosso irmão Papai Noel, um grande personagem da nossa cidade. E vamos finalizar com outro personagem muito conhecido, polêmico, radialista, apresentou vários programas sertanejo, tinha suas piadas picantes, alegrava as tardes e as manhãs também, em muitas oportunidades, na nossa cidade. Ficou conhecido e marcado aqui na nossa cidade. O nosso irmão João Cabeludo, conhecido de todos, figurinha conhecida da cidade. Não tinha quem não conhecesse o João Cabeludo. Olha o sorriso de João Cabeludo. A sua alegria, a sua exuberância. Hoje, o seu corpo está aí sepultado. Somente o seu corpo. Jamais nosso irmão João Cabeludo vai ficar aí nesse túmulo.
A sua vestimenta material está aí. Nosso irmão está muito longe daí. Na vida. Pois é, gente. Agora, após essa caminhada pelo Campo Santo, como se diz, pelo cemitério, esse lugar que não é tão macabro igual as pessoas imaginam, e após essa caminhada, vamos refletir um pouco sobre o que a gente viu lá. Refletir aqui a primeira pergunta, que diz: a morte e todos os mistérios que a cercam. Esses mistérios que a cercam. Todas as religiões, cada uma tem a sua opinião, sua própria opinião, mas é um assunto que na maioria das vezes as pessoas não conseguem chegar a um ponto em comum. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. O Espiritismo tem a sua opinião baseada nos estudos, baseada na codificação de Allan Kardec, que a nossa vida espiritual é muito semelhante à nossa vida material. Apenas perdemos a nossa veste física, perdemos esse corpo de carne, mas o nosso corpo espiritual, a nossa inteligência, aquilo que vibra no nosso íntimo, isso tudo continua. E nós não nos sentiremos do lado de lá assim diferente, flutuando numa nuvem. Não, nós vamos nos sentir exatamente. Por isso que é difícil do espírito acreditar que passou para o lado de lá. Porque é tão real, é tão igual a vida após a vida, não é a vida após a morte, é tão igual que os espíritos não conseguem acreditar que eles já estão em outra dimensão, em outra esfera. As opiniões sobre o mistério da morte é o mesmo assunto. Várias opiniões cercam aí, a gente vê as pessoas dizerem, debaterem, mas nunca se chega a um ponto em comum, como eu já disse, porque já vi mesmo os próprios evangélicos dizerem que na Bíblia esse pormenor aí, a vida após a morte, não é muito claro, não deixa muito claro. Então, é esse mistério que cerca as pessoas. A ida embora cedo ou repentina, apesar de toda bondade e honestidade. Então é onde as pessoas refletem. A pessoa é tão boa, a pessoa é produtiva, a pessoa é honesta, a pessoa contribui com a nossa sociedade, é um bom homem ou uma boa mulher, ou às vezes uma criança, e a pessoa vai embora de um minuto para outro. Como a gente entender isso? É difícil da gente entender, porque ao nascermos, todos nós temos uma programação de vida nesse planeta. E de acordo com a nossa programação é que nós vamos embora mais cedo ou mais tarde. Por vários fatores. Porque a gente não está aqui pela primeira vez. Então vários fatores cercam isso. Mas nada é por acaso. Se a pessoa vai embora cedo, nesse vídeo que vocês assistiram, vocês viram a nossa irmãzinha Gabi, tão linda, tão jovem, foi embora. Como justificar isso? Como que Deus permitiu que aquela criança tão linda fosse embora tão cedo? Tem um porquê. Porque Deus não faz nada que não tenha um porquê. Tudo tem uma explicação, alguma coisa na programação da nossa irmãzinha Gabi. O nosso irmão Patão, apelido dele, não me recordo agora o seu nome, um jovem que morreu trabalhando, morreu de uma maneira, como se diz, não é uma morte bonita, mas foi uma maneira bonita, porque morreu trabalhando, morreu honestamente. Certamente que o nosso irmão está muito bem, o nosso irmão Gabi está muito bem, porque eles foram embora na hora certa, não provocaram, não estragaram o seu corpo físico com os vícios, apenas foi permitido por Deus que eles fossem embora. E tantos outros dessa cidade que a gente conhece, que vai embora tão cedo. Então tudo tem a sua finalidade. Nada acontece, o acaso não existe. Nem uma folha seca
cai de uma árvore se não for permitido pelo nosso mestre. A morte, um castigo ou uma punição? Geralmente as pessoas têm essa opinião. A pessoa foi punida, Deus levou ele. A morte não é uma punição, a morte é apenas uma coisa natural da nossa vida. A não ser quando a gente provoca, quando a gente estraga o nosso corpo, quando a gente bebe demais, quando a gente come demais, quando a gente se suicida, que é a pior coisa que existe, apesar que beber demais, que fumar demais também é um suicídio, mas aquele suicídio mais direto. Então aí não está na programação de Deus. Mas, a não ser isso, ninguém morre assim, por um acidente, por uma coisa, se ele não procurou na hora errada. Não existe a hora errada. Olhar para a morte com um olhar de esperança, pois ela é a certeza absoluta da vida futura. Então a morte, a gente não pode olhar para a morte com um olhar assim tão pessimista. É uma consequência natural da nossa vida. Tudo que nasce um dia morre. Tudo. Até as plantas, os animais, os insetos, tudo que nasce um dia morre. Então, um dia nós também morreremos. Mas olhar para a morte assim com um olhar de esperança, com um olhar que a nossa vida é muito longa, nós temos a vida eterna. O que é 80, 90 anos nesse planeta perante a eternidade inteira? O tanto que a gente já viveu e o tanto que a gente ainda vai viver na eternidade, talvez voltando para cá em novas experiências, mas olhar para a morte com um olhar de esperança, é isso. Esperança e confiar que Deus, Jesus, nunca se esquece de nós. Qualquer momento, qualquer dificuldade, principalmente na hora da nossa morte, nós vamos estar assistindo, mesmo aquelas pessoas que fizeram coisa errada, aquelas pessoas que não foram, andaram muito certo, mesmo assim a bondade de Deus é tanta que Deus não deixa de assistir. As pessoas mais falhas são assistidas também. Ir ao cemitério, um bom lugar para refletir. Muita gente não gosta de ir ao cemitério, tem uma repulsa. Os nossos irmãos evangélicos, muitos não dão muito valor a cemitério, eles estão certos, mas também não há nada de mal, porque o cemitério é um lugar para a gente refletir, para a gente fazer um balanço da nossa vida, para a gente imaginar que um dia a nossa hora vai chegar e a gente encarar isso como uma coisa natural, não ficar com esse medo terrível da morte. Orar pelos nossos irmãos falecidos. Muita gente, opiniões de gente de outra religião, sem querer entrar em detalhes aqui, tem esse pensamento, né? Que não vale de nada orarmos pelos nossos falecidos, mas vale muito, porque todo pensamento que a gente tem aqui das pessoas que passaram por lado de lá vai se refletir onde eles estiverem. Se você tem um ódio de uma pessoa que já desencarnou, ou muita gente às vezes tem ódio daquela pessoa, quando se lembra dele aqui com aquele ódio, certamente que ele sente mal onde ele estiver na espiritualidade, porque é uma energia que alcança ele aonde ele estiver. Da mesma maneira, a oração, quando a gente ama uma pessoa, um amigo, um parente, um filho, quando a gente ora por aquela pessoa, é como se aquela pessoa recebesse um telefonema, recebesse uma notícia, recebesse um refrigério na sua alma, e isso faz muito bem, porque o espírito continua vivendo no mundo espiritual. Ele não está dormindo, ele não vai ficar dormindo. Ele está vivendo de uma maneira ou de outra, ou melhor ou pior, ele está vivendo na espiritualidade. E ele vai receber as emanações da sua oração, a vibração de amor que você fizer por ele na espiritualidade, ele vai receber, ele vai se sentir bem, sentir um refrigério na sua alma. Da mesma maneira, como eu já falei, quando a pessoa lembra com ódio aquelas pessoas que fizeram muito mal para os outros, ele sofre muito, porque cada pensamento de ódio
de talvez a pessoa lembre daquela pessoa, faça gracinha, fala alguma palavra que não devia falar, aquela pessoa também recebe essa emanação na sua alma lá e faz muito mal para ele. É por isso que nós precisamos conquistar amigos na matéria, conquistar amigos do outro lado da vida, porque aonde a gente chegar, a gente vai ter amigos para nos receber, amigos que ficaram aqui para orar por nós. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Quando nos apegamos demais aos nossos mortos, guardamos objetos inúteis, precisamos nos desvencilhar de tudo isso. Isso prejudica os nossos entes queridos. Muita gente tem esse costume de se apegar às coisas daquela pessoa que passou por lado de lá da vida. Se apega a um objeto que aquela pessoa tinha, o quarto que aquela pessoa usava, as roupas que aquela pessoa usava, fica por muito tempo com esses objetos, e cada vez que ele olha para aquele objeto, ele lembra do seu parente, do seu ente querido, e fica triste, lamenta, chora, e tudo isso faz o nosso ente querido sofrer. Por isso que a gente precisa se desprender dessas coisas. Aquilo que ficou daquele irmão, ele não vai usar mais, a gente doa para aquele que vai precisar usá-lo, doa para uma entidade de caridade, doa para um parente mais pobre, mas não nos apegarmos às coisas daquele que morreu e que a gente não vai usar mais, porque isso não vai servir de nada, isso vai servir de sofrimento para aquele irmão do outro lado da vida, porque ele vai receber, toda vez que a gente olhar para aquele objeto, ele vai receber aquela emanação de tristeza, de pesar, e aquilo prejudica muito. Quando a gente lembrar do nosso irmão que foi para o outro lado da vida, vamos lembrar dele com alegria, vamos orar, vamos fazer um pensamento de amor. Tristeza é natural, todo mundo vai ter. Ninguém vai ficar feliz quando a gente lembra de um ente querido, de uma pessoa que foi para a espiritualidade. Mas a gente vai lembrar dele com carinho, lembrar dos bons momentos que a gente viveu com aquele irmão, aquele parente. E isso vai fazer bem para ele. Não nos apegarmos às coisas materiais que aquela pessoa deixou aqui. Para que ficar com aquilo, guardando aquilo, para estar todo dia orando e a pessoa se lamentando, a pessoa recordando, né? Tocar a bola para frente. Então a morte é isso. A morte é uma consequência natural da nossa vida e que a gente vai ter que enfrentar de uma maneira ou de outra e entender que nada que acontece é por acaso. Para Deus não existe o acaso. Uma pessoa jovem, igual a gente viu nesse vídeo, quantas que a gente viu? Quanta gente que a gente conheceu dessa cidade, que já faz parte da vida espiritual. A morte não é um castigo. Ficar triste, natural. Isso aí, se você fica triste, você é igual a todo mundo. Ter medo da morte. Vamos falar de ter medo da morte. Ter medo da morte é uma coisa natural. Todo mundo tem medo da morte. Quando você vê alguém que talvez, vamos supor que seja espírita, principalmente, que lida muito com isso, ou que seja de qualquer outra religião, ou que não tem religião, falar que não tem medo da morte, pode saber que essa pessoa está mentindo. Seja espírita ou não seja espírita. Esse medo da morte todo mundo tem. Uns têm mais, outros têm menos. Tem gente que tem verdadeiro pavor. Mas ter medo é uma coisa natural. Quando a gente reencarna nesse planeta, quando a gente vem para cá, a gente traz com a gente um instinto que chama-se instinto de conservação. Esse instinto é que nos ajuda a gente suportar as provas mais difíceis e, por qualquer motivo banal, a gente não tirar a vida da gente. Então esse instinto de conservação é natural. A gente tem, apesar de que as pessoas vencem esse instinto e muitas vezes tiram a sua própria vida, se suicida, né? Chega ao extremo de se suicidar. Mas isso é mais difícil. Então, esse instinto de conservação é que nos faz ter esse medo, o desconhecido, faz com que a gente se apegue à vida, para que a gente possa aproveitar ao máximo. Porque
reencarnar nesse planeta não é fácil. É um prêmio. Quando a gente está na espiritualidade, que a gente ganha a permissão de vir para cá, é como se a gente tivesse ganhado um grande prêmio. É muito difícil, porque a vinda para cá não é fácil mesmo. Ainda mais agora que as pessoas não querem mais ter muitos filhos. Então é difícil uma programação. A programação de voltar para cá é muito grande. Não é simplesmente um encontro de um homem e uma mulher, tiveram uma relação sexual e aquela criança nasceu. É uma programação intensa. Precisa de uma programação de muito complicado. Não dá uma outra oportunidade, a gente talvez vai falar sobre esse assunto. Então, a gente precisa dar valor à vida, se apegar à vida, fazer as coisas boas, amar a todos, não ter preconceito com as pessoas de outras religiões, preto, branco, homossexual. A gente amar as pessoas como Jesus nos ensinou. Amai-vos como eu vos amei. É isso que Jesus quer. Nada mais do que isso. Se a pessoa fizer isso, se a gente conseguir fazer isso, a gente está muito bem. Então esse foi o vídeo de hoje. Vocês assistiram comigo esse passeio no cemitério. E a gente volta numa próxima vez com mais um vídeo que sirva, né? Tomara que esse vídeo sirva de reflexão para as pessoas que assistirem, porventura, virem a assistir esse vídeo. Até uma próxima oportunidade.